Bora falar de moda? Bora falar de estilo? Bora de falar de tendências? Eu tava com muita saudade desse quadro aqui no Magatop. Então, bora voltar com todo o estilo, trazendo uma convidada super especial na tarde de hoje. Combinado? Tenho certeza que você de casa vai adorar. Tá no ar o Mesa de Tendências. E eu tenho a honra de receber a consultora de moda, imagem, Magali Almeida. Tudo bem, minha linda? Oi, Nath. Seja Tudo bom? bem-vinda. Prazer te conhecer. Obrigada. Ainda não te conheci, a primeira vez que eu tô te recebendo, conheço ali só do Instagram. E me conta, o que você vai trazer pra gente na tarde de hoje, Magali? Hoje a gente vai falar sobre a Caroline Bessette, né? A noiva mulher do Kennedy Jr., que está reacendendo esse minimalismo chique, esse estilo que está voltando com tudo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, por favor, fique à vontade aqui na nossa casa. Esse é o Magazine, nosso quadro Mesa de Tendência. A gente sempre traz esses tópicos que estão bombando nas redes sociais para o pessoal de casa acompanhar. E a gente sabe que o estilo dela voltou a viralizar depois de uma série que está super em alta. Sim. Love Story, se eu não me engano, o nome da série. Sim. Mas o que mais chamou a atenção foi o estilo da Caroline. Na tua opinião, por que o estilo dela voltou hoje às principais discussões, às principais pautas no mundo da moda? Eu costumo dizer que o estilo de uma mulher, ele representa o comportamento dela. E a Caroline, ela traz isso, essa coisa assim da discrição, sem logomarcas, né? Você não vê ela usando uma bolsa com logomarca, você não vê ela usando coisas com babados, com estampas, não tem nada disso. Então, ela está sempre passando aquela visão da elegância silenciosa. E eu acho que é isso que toda mulher busca, por isso que voltou tão em alta. É o chamado minimalismo? É esse que é o minimalismo que chique? hoje a gente chama de quiet luxury, né? Mas na época era uma elegância silenciosa, como se fosse um minimalismo chique. Bom, você de casa que está nos acompanhando, se ainda não conhece, você vai conhecer a partir de agora essa ícone que inspira a moda minimalista chique. É a Caroline Bessette Kennedy. Ela já faleceu, ela faleceu na década de 90, mas como essa série está retratando a vida dela, o romance que ela viveu com John Kennedy Jr., voltou aos grandes comentários do mundo da moda, o estilo da Caroline naquela época já fazia muito sucesso e voltou à pauta agora, em pleno 2026. Vamos ver? Nascida nos Estados Unidos, Caroline construiu sua carreira no universo da moda. Discreta, sofisticada e com um olhar apurado para tendências, ela trabalhou como publicitária na Calvin Klein, uma das grifes mais influentes dos anos 90. Mas foi em 1996 que a vida dela ganhou ainda mais holofotes. Caroline se casou com John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. A partir dali, o casal passou a ser um dos mais observados e admirados do mundo. Cada aparição pública, cada look e até o jeito discreto de Caroline viraram um assunto da mídia. Com um estilo minimalista, elegante e sem exageros, ela se tornou um ícone de moda dos anos 90, inspirando estilistas e fashionistas até hoje. Infelizmente, a história do casal teve um fim trágico. Em 1999, Caroline, John e a irmã dela, Lauren, morreram em um acidente de avião nos Estados Unidos. Mas mesmo com uma vida curta, Caroline deixou um legado que vai muito além da moda. O de uma mulher discreta, elegante e que transformou simplicidade em estilo. Vocês viram aí o estilo dela? Deu para perceber? Deu pra gente... Parece, a impressão que eu tenho, Magali, assistindo, vendo as fotos da Caroline, parece que o tempo não passou. Ela poderia perfeitamente se vestir dessa forma hoje em dia. Esse estilo mais, como é que eu posso dizer? Mais clássico, minimalista, né? mais clássico, mais atemporal. Sim. E talvez isso tenha feito com que ela tenha voltado aos grandes debates, porque isso chama atenção. Poxa, naquele tempo ela já era tão discreta. E sabe o que chama muita atenção? Essa mulher que tem esse estilo clássico, ela não quer chamar atenção.
ela quer ser minimalista, só que ela acaba chamando a atenção pela postura, pela descrição, pelo comportamento. E é um anseio de muitas mulheres terem, né, esse comportamento, essa elegância, essa coisa do silencioso, de você chegar no ambiente e ser notado pelo seu comportamento e não pela roupa que você está usando. Então, por isso que exalava essa naturalidade, porque ela tinha essa postura, né? Ela era diretora, redatora, eu não lembro agora exatamente. De uma marca de moda na época, era na Calvin Klein. Isso. E a Calvin Klein até hoje ela tem esse estilo, né? Mais natural, mas ao mesmo tempo são peças que passeiam por vários ambientes. Que isso também é bacana, que a gente vai falar depois, que são peças que você consegue ir de um ambiente mais formal a um passeio no final de semana, a um jantar com o marido. É o famoso guarda-roupa cápsula, né? Sim. É muito impressionante acompanhar como o que fez moda, o que esteve na moda anos e anos atrás, volta com tudo nos dias atuais. Bom, a boa notícia é que esse estilo da Caroline Bessette Kennedy é fácil de colocarmos no dia a dia. Mas antes da gente trazer isso para o público de casa, esse direcionamento, tá? Como é que eu posso aplicar no meu dia a dia? É muito importante que a gente, antes de tudo, poxa, o estilo dela é legal, é discreto, ela é clássica, ela é atemporal, mas é o estilo dela. E eu tenho certeza que você, como consultora de moda, você lida muito com essas questões. Sim. Da mulher descobrir o estilo próprio dela. Por é exemplo, difícil essa busca? Não é um estilo meu, porque a mulher que ela tem um pouco mais de alegria, de vivacidade, de energia, esse estilo não comporta essa energia, entendeu? Certo. Quando ela coloca uma calça de alfaiataria numa modelagem muito simples, muito discreta, uma regata minimalista e ela não coloca um brincão, esse brincão traz energia para essa mulher. Mas hoje a gente vai falar que essas peças, elas são justamente versáteis porque a gente pode trazer esse acessório, fazer essa brincadeira, trazer um ponto de cor e adaptar para diversos estilos, na verdade. O minimalismo, então, esse estilo que a gente está trazendo para você da Caroline. São roupas mais de linhas retas? Linhas retas, cortes tradicionais. E vale salientar que ela não tinha muita roupa, mas o pouco que ela tinha era de uma qualidade extrema. Era um corte impecável, reforçava a silhueta dessa mulher. Então é aquela roupa que você veste, você não precisa de muito esforço para parecer sofisticada, porque o próprio tecido, a qualidade do tecido já vai transmitir isso. E fala muito sobre esse caimento da roupa. Sim, e o caimento ele tem totalmente a ver com a textura do tecido, né? Certo. Às vezes vale a pena você investir numa peça de roupa do que em 10 peças de roupa. Repetir, sim, porque repetir é elegante. Você pode repetir a mesma peça de roupa desde que essa peça transmita quem você é e que ela seja de uma qualidade extrema, onde você se sinta você. Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho mais do estilo da Caroline Bessette, que é o que você pode adaptar aí no seu dia a dia. Vamos ver então como que a gente pode trazer primeiro tópico. Primeiro tópico a gente vai falar das cores. As cores que são aquelas cores chamadas neutras. Neutras. É o branco, é o preto, ela usava bastante. Você não vê muitas cores intensas nesse guarda-roupa, você não vê muitas estampas. E o legal é que essas cores, elas são combináveis entre si, que são os neutros. Os neutros, eles trazem uma versatilidade gigante, porque você vai do clássico ao criativo com tons neutros. Depende de como você vai harmonizá-los. A impressão que eu tenho é que ela só usava neutro. Era só neutro. Era só, ela não tinha... Em algumas referências, a gente encontra um animal print, uma estampa de oncinha, ainda assim é no detalhe. É numa tiara, é numa pulseira, alguma coisa assim muito delicada, ou até um trench coat, um casaco, ela usava numa estampa assim, mas era num detalhe. Esse neutro, muitas especialistas falam que é o ideal para você conquistar aquela elegância. Você concorda com isso?
Ou isso é muito... Eu acho que isso é muito de pessoa para pessoa, porque como que a mulher vai se sentir elegante se ela não se sentir confiante? Perfeito. Né? Então, quando a mulher se veste num minimalismo total, sendo que eu falei, né, ela tem uma alegria, ela reverbera uma energia maior, essa mulher pede uma cor. Pede cor, pede intensidade, vivacidade. pede uma estampa. Então, ela tem que se jogar naquilo que faz ela se sentir bem olhando para o espelho. Essa é a grande verdade. E outra característica importante é o do minimalismo, menos estampas e menos acessórios. Já pensou? Eu adoro um acessório. Eu também, eu já não conseguiria seguir muito ali a risca esse estilo minimalista chique não, viu, Magali? Eu sou suspeita, também não. E eu já percebo pelo teu colar, lindíssimo, por sinal. Obrigada. Maximalista, super cheio de personalidade, lindíssimo. Ela usava poucos acessórios, mas hoje em dia tem quem quer trazer esse minimalismo para o dia a dia, para o próprio estilo, ó, são acessórios, é um ali, outro aqui, e discretos. Esses acessórios, na verdade, eles são acessórios que também conversam com várias tonalidades de roupa. É o que eu estou falando, o guarda-roupa dela era um guarda-roupa clássico e atemporal, então você percebe que não tem muita tendência. Você vê que os acessórios, eles não têm assim um formato de flor, um formato de borboleta, alguma coisa que vai chamar muita atenção. É sempre na descrição, acho que descrição é a palavra-chave desse estilo, né? Com certeza. E não faltam nesse estilo, não faltam no estilo da nossa ícone eleita hoje para estar aqui no nosso quadro Mesa de Tendências, é o blazer e a calça. É a alfaiataria de um modo geral. Alfaiataria, sim. E o que eu acho muito bacana da alfaiataria, você ter uma calça de alfaiataria no seu armário, é que quando você mistura ela com uma t-shirt, com uma regatinha, você pode fazer essa combinação. E você põe um sapato que é mais clássico, você já vai estar num ambiente mais formal. Trocou para um tênis, você vai estar num passeio de final de semana e vai estar conversando com a mesma calça que usou no escritório, a calça do final de semana. Então, o bacana dos neutros é essa brincadeira que você faz de ocasiões diferentes. Tá dando pra gente perceber ali essa calça preta com essa camisa branca lindíssima. Um clássico. O corte é diferenciado mesmo. E sempre um cintinho ali para marcar um pouco mais a cintura. É muito bacana do estilo dela também, que ela valorizava muito as proporções. Então, ela usava as cores de modo que ela realçasse a silhueta feminina dela. E isso a gente tem que pensar, eu tenho o quadril mais largo, eu tenho os ombros mais largos, então quando eu coloco branco eu amplio, quando eu coloco preto eu diminuo. Então onde eu vou colocar essa peça de baixo, peça de cima, tudo isso a gente precisa ter sabedoria na hora de comprar, na hora de equilibrar. E a questão dos cintos, como é que a gente pode pontuar aqui hoje? Os cintos também, sendo neutros, não entrariam nesse estilo como um ponto de cor, Magali? Entraria, mas olha só, você percebe que o cinto ou ele conversa com a parte de cima ou ele conversa com a parte de baixo? Certo. Certo? Estatisticamente, muitas mulheres têm as pernas mais curtas do que os troncos, do que o tronco. Então, normalmente, a gente sugere que esse cinto combine com a parte de baixo. Então, se você tem uma parte de baixo que é preta, que é numa tonalidade mais escura, e esse cinto for mais escuro, eu ganho ali alguns centímetros de perna e eu alongo essa perna. Agora, quando eu coloco o cinto na cor da parte de cima, por isso que às vezes a gente olha para o espelho e sente que está estranho, né? Parece que aumentou a parte de cima, porque a gente colocou o cinto justamente igual ao tom da camisa, quando era para ser o contrário, para a gente ganhar um pouquinho mais de perna. Um pouquinho mais de perna e ficar mais então, que alonga um alongada. pouco mais. Que bacana essa dica que você está trazendo hoje pra gente. E essa orientação que a Magali está trazendo não engloba apenas o estilo minimalista, não. Isso é de um modo geral, são aquelas diquinhas que a gente fazem sempre... diferença. A questão da técnica faz toda a diferença na hora de se vestir. Não é só o gosto, a gente não é só ligado no gosto quando a gente vai escolher uma peça na hora de... Vai escolher usar uma peça, né, na hora de se vestir. Tem que valorizar o nosso corpo, Exato. Né? Que é o que a gente quer. A gente quer transmitir um bem-estar, uma autoconfiança e se sentir bem. A gente quer olhar e parecer mais alongada, com a silhueta no lugar e não desproporcional, né? Eu acho que é o desejo de toda mulher. Magali, os vestidos fazem parte dessa tendência?
Sim, na época que ela trabalhava para Calvin Klein, né, ela tinha muito a questão do slip dress, né, que é o vestido de cetim ou de seda, que ela usava sem acessórios ou então com acessórios bem minimalistas, como a gente já falou, a gente não é dessas, né? A gente ia colocar logo um colarzão, ia colocar logo um colarzão, um brincão, mas ela sustentava justamente por conta dessa postura e dessa discrição extrema. Ela, de fato, era uma pessoa mais discreta e isso se refletia na forma como ela se vestia. Então, acaba que a nossa roupa, ela também acaba virando o nosso argumento. Reflete essa personalidade. É até difícil achar referências de fotos, né? Porque ela não era de muitas aparições, não usava esse fato de estar casada com alguém famoso para estar aparecendo. Então, realmente, esse mistério em torno dessa mulher, eu acho que cria também essa aspiração por esse estilo, né? Nossa, é um mistério, uma raridade, uma descrição. E o que é mais bacana, pelo menos quando eu vejo as imagens da Caroline, é que ela parecia que ela estava sempre bem vestida, mas sem se esforçar para isso. O segredo disso aí é justamente a gente descobrir no que a gente se sente bem. Se é num maxi colar, se é num brincão, se é numa estampa. Então ela se sentia muito confortável nessa estética. Quantas vezes eu já vi mulheres mandando referências dessa estética, mas a mulher ama uma estampa. Mulher, eu digo, mulher, tu tem que se jogar na tua estampa, tu tem que gostar da tua cor viva, porque esse estilo aí, ele pede realmente uma personalidade um pouco mais discreta. Mas eu acredito, Magali, que seja muito porque, com o passar do tempo, se confundiu essa questão da elegância com o discreto. Exatamente. Você só é elegante se você estiver discreto. Exatamente. E existem roupas estampadas, combinações com estampas que são extremamente elegantes. Com cores intensas que também são extremamente elegantes. Tudo depende da forma como você valoriza o seu corpo, na verdade, né? Perfeito. E como você sustenta esse look, Exatamente. Não é não? Você precisa sustentar o seu estilo. Olha, a Magali trouxe aqui pra gente algumas informações, alguns visuais, alguns looks para que você de casa consiga perceber, isso aqui se adapta ao meu estilo, isso aqui cabe no meu guarda-roupa. A começar por esse vestido preto, não é, Magali? Traz aqui pra gente, faz parte desse estilo minimalista, mais chique, um estilo mais contido mesmo. Só um vestidinho preto. Sim. E a gente percebe muito que ela fazia muito essa combinação. É um vestido que vai de um jantar, é um vestido que se você coloca um blazer por cima, você já usa ele como uma saia. Eu adoro usar esse truque de usar os meus vestidos e usar a terceira peça por cima, colocar um cinto e aí eu já trago uma outra leitura. Eu consigo ir com ele do ambiente formal para um ambiente de jantar, né? Consigo transitar entre vários ambientes. Eu acho que isso que é o bacana, porque não tem muitos detalhes, né? Então você usa o vestido como uma saia perfeitamente. Ela usaria um loafer aqui. Ela usaria um sapato no estilo daquele que a gente tem do outro lado, que é uma sandália sem muitos detalhes. Você não vai ver no sapato desse estilo clássico muitos dourados, muitas pedrarias. Seria um sapato realmente num salto tradicional, sem muita informação de moda, digamos assim, que eu digo de muito contemporâneo. Tá. Ela abraça várias tendências ali. Sim. Vamos então, aqui ó, a gente tem o vestido preto, tá? Com ele você conseguiria usar uma série de sapatos, mas num estilo menos é mais, num mais minimalista, não é todo sapato que caberia aqui não também. Um sapato de cor também já chamaria muita atenção, porque o preto ele iria ativar essa cor. Sim, e o preto ele tem uma coisa interessante, ele fecha a imagem e às vezes ele pede que o preto não caminhe sozinho. Né? Então o preto normalmente, como aqui a gente tem uma peça completa, a gente poderia pôr um ponto de cor se essa mulher tem uma energia maior. Mas se ela for na linha da Caroline mesmo, ela vai usar um salto mais tradicional.
Perfeito, então. Vem pra cá comigo, Magali, olha, pra gente mostrar a arara pro pessoal de casa, as peças que você escolheu, inclusive peças da Renner, viu? O QR Code vai já aparecer aí pra você. Magali traz as peças da Renner, hoje aqui, nossa super parceira do quadro Mesa de Tendências, peças básicas, e você consegue montar um guarda-roupa, um estilo, só com essas peças que a Sim. Magali trouxe aqui pra gente. A Explica gente pra trouxe nós. aqui as referências da Carolyn porque a gente percebe, por exemplo, né, que a gente trouxe a calça de alfaiataria. A calça de alfaiataria, ela não é só a calça do escritório. Quando você põe uma rasteira, quando você põe uma regatinha de algodão, consegue perceber que essa regatinha de algodão, ela já é mais casual? Sim. Você vai num passeio no SIGS, você vai num passeio no centro de Manaus, se você tiver com uma rasteirinha, você se sente elegante porque você está misturando dois estilos, a calça de alfaiataria com a regatinha de algodão, que é mais básica. Normalmente a gente usa isso aqui no estilo mais básico, com uma calça jeans, mas quando você põe a peça de alfaiataria, normalmente a gente já dá uma aquela levantada. elevada no visual, Sim. né? Se eu ponho um salto mais clássico, que nem esse da Renner que a gente tem aqui, a gente já consegue ir para um escritório, para um ambiente de trabalho tranquilamente. Perfeito. Calça jeans não Calça pode jeans faltar. que não pode É o faltar em básico. nenhum armário, mas você percebe que essa calça jeans, ela não tem detalhes. Ela é uma calça num corte tradicional, é uma calça reta, então é uma calça que conversa com quase todos os tipos de salto. Saltos clássicos, saltos mais contemporâneos, com tênis, com rasteira. Então é a calça que eu indico para a maioria das minhas clientes, que é uma calça coringa, uma calça reta. Pronto. Uma calça sem detalhes numa lavagem tradicional, que você vai usar ela em vários ambientes. Calça jeans, calça de alfaiataria combinam com todas essas propostas que você trouxe pra Sim. gente. E vamos falar de cor. Você consegue perceber que essa comunicação ela está mais aberta, mais acessível, porque são Sem tons dúvida. mais claros. A partir do momento que eu coloco o preto, eu já fecho essa comunicação. Eu já trago um pouquinho mais de seriedade para essa comunicação. Então, quando a gente fala de combinação de cor, é importante a gente saber, eu quero passar mais seriedade, eu quero passar mais amizade, mais cordialidade. Tá mais então, receptiva, assim. isso, essa comunicação das cores, ela é muito importante também. Perfeito. Camisa branca, Um que clássico. pra mim é o número 1 do guarda-roupa feminino. É a camisa branca, ela vai pra todo lugar. O que eu observo aqui em Manaus é que as pessoas às vezes têm medo de se jogar na camisa branca por conta do mesmo? comprimento da manga, né? Mas tem um truque, né, que a gente põe um elásticozinho, inclusive eu fiz aqui na minha, que a gente sobe, não fica caindo. A gente põe um elásticozinho, sobe essa manga e pronto, gente. Não precisa ter medo de usar sua camisa branca. Mas o mais importante para Manaus é que ela seja num tecido igual esse da Renner, que é fresco, que não transpira, que é um tecido que vai te dar um conforto, que é 100% algodão e vai combinar com quase tudo que você tem no seu guarda-roupa, com um jeans, com a calça de alfaiataria, você pode dobrar, traz um tênis, você vai num passeio, você vai trazer um salto, você vai para uma reunião. Então você pode usar como terceira peça, você pode trazer como terceira peça aqui num look que tem ar-condicionado, porque na nossa cidade a gente tem que falar disso. No meu guarda-roupa, a camisa branca, pra mim, é aquela peça conforto, sabe? Aquele dia que você não quer pensar muito. Pra mim já também. coloca a camisa branca que você vai estar super bem vestida. E ainda usa como saída de praia, porque tá super tendência também. A camisa branca você põe em cima de um biquíni, já era. É a saída de praia. E aqui a terceira peça pra gente finalizar. Aqui ó, você vê que esse guarda-roupa, como a gente falou, o guarda-roupa cápsula, ele tem tons sobre tons. Observa que a gente chama de técnica do espelhamento, onde o sapato está conversando com o tom da terceira peça. E aí o nosso cérebro, quando ele olha, ele percebe essa conexão de cor e ele vê harmonia, ele vê beleza. Sim. Então, quando a gente procura fazer um look que ele tenha essa harmonia de cores, é muito legal Ai, eu gostei desse look. para a gente trazer beleza para o nosso look. Qual é a cor da terceira peça que eu vou usar? Eu vou usar uma cor que já esteja presente no look. Não vou trazer uma cor nova. Eu vou trazer alguma cor que vá repetir.
Sensacional. Magali, nossa consultora de imagem, nossa consultora de moda hoje aqui, participando do Magazine, trazendo informações valiosíssimas. Obrigada. Trazendo para você um pouco mais do estilo da Caroline Bessette Kennedy, que é aquele minimalismo chique, aquele menos é mais. Pronto, tá aqui, ó. Você pode adaptar sim no seu dia a dia. Faz sentido para você? Conversa com o que você acredita? Então pronto, se joga nesse estilo minimalismo chique aí, que tem tudo a ver. E peças, inclusive, você encontra, estão à sua disposição lá na Renner. Coloca o QR Code já para o pessoal de casa acompanhar, minha diretora. O QR Code da Renner para você já garantir essas peças. Vem cá comigo, Magali. Quero muito agradecer a sua presença aqui no Magazine. Onde que a gente pode te encontrar, viu? No meu Instagram, Magali, consultora de imagem. Desde já agradeço o convite. Estou à disposição, amei a participação. A gente que adorou, eu adorei a forma como você conversa, como você explica, você trouxe com muita elegância e com muita clareza o estilo minimalista chique aqui pra gente. Me dá um abraço. Minha querida, muito obrigada. Fica aqui comigo pra gente assistir juntas uma reportagem que tá chegando aí. Tá bom. Quer acompanhar mais conteúdos de moda, beleza, informação, receitas e tudo que rola aqui no seu Magazine? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!